Marcação na entretela, coloco um tecido duplo com o lado direito dele para dentro e vou prender ele. Depois eu só recorto e desviro. Depois de recortar e desvirar das perninhas, eu vou encher só até essa parte aqui, ó, da aberturinha, tá? Não precisa ser muito, deixo ela bem fofinha, ó, pouquinha coisa, tá? E repito o mesmo processo outra vez, porque eu vou precisar de 4 perninhas para 5 redondinhos do corpinho da centopeia. Então, se eu fizer 5 redondinhos do corpinho, eu vou precisar de 4 perninhas. Então, aqui já tem as 4 perninhas prontas para 5 redondinhos. Se for acrescentar mais redondinhos, né, aqueles gominhos do corpinho da centopeia, então eu vou ter que acrescentar mais uma perninha para cada gominho que for acrescentado no corpinho dela. Para fazer as perninhas do 10 por 10 e 14 por 14, eu vou então selecionar o arquivo, né, que é só metade das perninhas. Vou fazer a marcação na entretela e depois faço o mesmo processo que eu fiz na outra do 13 por 18 e 16 por 26. Vou colocar um tecido duplo com o lado direito dele para dentro e vou bordar prendendo ele. Coloco um tecido duplo com o dobro do tamanho, né, para dar os dois lados da perninha. Após terminar o bordado, eu vou retirar toda a entretela e vou fazer agora o segundo passo, que seria o outro lado da perninha. No painel da máquina, eu vou voltar o bordado e vou selecionar a função espelhar. E ele vai virar a perninha para o outro lado. Agora o bordado já está espelhado, então eu vou pegar outra entretela e vou fazer a marcação de novo, né, das perninhas. E fazer o mesmo processo que eu fiz na outra, colocar o tecido duplo com o lado direito para dentro e bordar. Porém, eu tenho aqui nessa marcaçãozinha aqui no meio, né, que ficou da perninha, e colocar bem certinho no tecido a marcação que tem ali do meio dela também, tá? Então, eu vou colocar bem certinho, olhar atrás para ver se ficou bem encaixadinho. Eu posso até transpassar um pouquinho se quiser, para não ter perigo de ficar falha. E vou voltar para a máquina e bordar. Pronta a perninha, agora é só retirar do bastidor, recortar em volta e fazer o mesmo processo que foi feito na outra. Para o corpinho da centopeia, eu vou ter que imprimir ele, tá? Então, eu recorto aqui, nessa parte de fora, e essa parte de dentro eu vou recortar somente para fazer a marcação no corpinho, tá? Essa parte eu não recorto no tecido, eu só vou recortar aqui no papel, para poder estar fazendo a marcação no meu tecido. Então, eu vou cortar 5 vezes esse molde aqui no meu tecido. Você pode colocar intercalado, um de cada cor, ou somente 2 cores, ou se quiser, somente de uma cor também. Faço então a marcação aqui de fora. E aqui cai essa partezinha aqui do meio, só que ela ficou meio grande, eu me esqueci de arrumar
na hora de imprimir, tá? Mas para vocês já vai o arquivo certinho, tá? Ele aqui teria que ter ficado com 4 centímetros, aqui ele ficou com 7 centímetros, então eu vou ter que diminuir um tanto assim. Então, o que eu fiz? Eu diminuí aqui, tá? Mas para vocês não precisa se preocupar, porque ele vai certinho. Então, seria como se fosse feito esse redondo aqui, tá? Mas eu vou fazer nesse pequeno, porque a marcação que eu preciso é desse tamanho aqui. Ela é de 4 centímetros, tá? Então, essa marcaçãozinha aqui já vai certinha para vocês, ela vai ficar desse tamanhozinho aqui. É onde eu vou fazer, então, a junção das minhas peças. Eu vou retirar o molde e vou recortar só essa parte aqui em volta. Essa parte aqui do meio eu deixo só como marcação, eu não recorto ela, tá? Agora eu vou alinhavar aqui em volta e vou puxar ele fazendo um fuxico grande e tá enchendo ele para fazer o corpinho da centopeia. Eu faço isso em todas as partes do corpinho dela. Depois que eu enchi, eu ajeito bem certinho para essa parte aqui ficar no meinho. Vejo se ela tá bem redondinha. Caso tiver alguma parte muito retinha aqui, eu posso estar enchendo um pouquinho mais. Quanto mais gordinha ela fica aqui, mais grandinha ela vai ficar. Porque se eu deixar ela bem chatinha, ela vai ficar o corpinho bem pequenininho, tá? Então, se eu colocar ela mais cheiona, ela vai ficar com o corpinho maior. Então, eu deixo ela bem redondinha. Tento diminuir ao máximo essas preguinhas que tem aqui, tá? Depois que eu fiz aqui, que eu terminei, eu vou segurar bem firme aqui, vou dar uns pontinhos e eu vou estar fazendo o mesmo processo nas outras partes, tá bom? Com as partezinhas prontas do corpinho, então agora eu vou começar a costurar nessa marcaçãozinha aqui, né? Eu vou posicionar essa partezinha aqui nesse meinho aqui e vou me guiar aqui por essa parte que eu marquei aqui para poder estar costurando aqui na minha outra parte da centopeia. Então, eu vou fazer aqui um pontinho, né, pra firmar, só pra ela não ficar saindo, né? Posiciono bem certinho, bem no meinho, né, dessa partezinha aqui e no meinho dessa daqui. Posiciono aqui, bem certinho, e vou começar a fazer o fechamento aqui com o pontinho visível, unindo essa parte aqui nessa parte aqui do corpinho. Depois disso, eu faço em todas as partes o mesmo processo, tá? Vou costurar aqui em volta, unindo todas elas.